Você já sentiu que, em meio ao caos do mundo, existe uma mensagem guardada apenas para você? Não uma mensagem comum, mas uma palavra viva, carregada de um propósito eterno, que atravessa o tempo, ignora a lógica e toca direto o centro da alma? Talvez seja por isso que você está aqui agora. Talvez essa oração, este momento, não seja coincidência, mas um chamado divino, silencioso, mas irresistível. Você foi conduzido até aqui porque há algo que o céu está tentando lhe dizer há dias, talvez semanas, talvez anos. E hoje, agora, neste exato instante, o tempo se curva para sussurrar algo que vai mudar tudo. Imagine por um segundo quantas vezes você quase desistiu, quantas noites de olhos abertos esperando um sinal. Quantas vezes sua alma clamou em silêncio, esperando por uma resposta que parecesse mais do que um eco dentro do vazio. E ainda assim, você permaneceu. Mesmo sem força, mesmo sem entender, você permaneceu. Porque dentro de você, bem lá no fundo, ainda pulsa uma chama, quase imperceptível, mas viva. E é para essa chama que Deus está falando agora. Não importa quantas portas se fecharam, não importa quantas palavras negativas tentaram te convencer do contrário. O que importa é que você foi escolhido para ouvir o que vem a seguir, porque há algo sagrado prestes a ser revelado. Essa não é uma mensagem para todos. É uma revelação para os que suportaram o deserto, os que caminharam pelo vale da sombra sem desviar o olhar, mesmo cambaleando. Deus não escolhe os perfeitos, Ele escolhe os disponíveis. E você, com todas as suas dúvidas, com todas as suas cicatrizes, é exatamente quem Ele quer usar. Porque onde o mundo enxerga fraqueza, Ele vê poder. Onde o mundo aponta falha, Ele planta propósito. E onde o mundo desistiu de você, Ele está só começando a escrever a melhor parte da sua história. O mundo pode ter tentado te convencer de que era tarde demais, mas o céu está dizendo o contrário. Ainda há tempo, ainda há planos, ainda há um chamado, e você está prestes a ouvi-lo como nunca antes. Por isso, abra seu coração, esqueça o que está ao redor, respire fundo, feche os olhos, se puder, e se prepare para o que vem. Porque o que será dito nesta oração não é apenas uma palavra, é um envio, é um renascimento. Uma resposta que você vem esperando há tanto tempo e que hoje finalmente vai chegar. Mas antes que essa revelação se manifeste por completo, precisamos entender por que essa espera foi tão longa e por que ela, na verdade, nunca foi um atraso. Você já parou para pensar que às vezes o silêncio de Deus é mais poderoso do que as palavras que a gente tanto insiste em ouvir? Que aquele intervalo entre o pedido e a resposta carrega um peso sagrado, uma preparação invisível que molda a alma? A espera não é castigo, ela é cuidado. É Deus dizendo com o tempo o que o nosso coração ainda não está pronto para entender com palavras. Talvez você tenha chorado, questionado, sentido como se estivesse esquecido. Mas mesmo nesse vazio aparente, algo estava sendo costurado no invisível. E o que parecia abandono era, na verdade, um esconderijo. O tempo em que você achava que Deus estava calado, Ele estava te protegendo, forjando resistência, paciência, discernimento. Você não foi ignorado, foi preservado. A espera é o lugar onde os escolhidos são refinados. Não há propósito entregue sem preparo, nem milagre sem antes haver uma sede. O barro não entende a roda do oleiro, mas se deixa moldar. E foi isso que você fez. Ainda que sem forças, ainda que sem entender, você permaneceu. Porque lá dentro, onde só Deus enxerga, você sabia que havia mais, que aquela dor não seria o fim, que aquela fase cinzenta não era o último capítulo. E mesmo sem garantias, você seguiu. E agora, toda essa trajetória silenciosa está prestes a fazer sentido. A lágrima que você derramou no escuro será a mesma que Deus vai usar como testemunho de cura.
Talvez você tenha se comparado com outros, pensado, por que para mim demora tanto? Olhado ao redor e visto portas se abrindo para pessoas que mal dobraram os joelhos, enquanto você continua esperando. Mas o que Deus está preparando para você não é comum. Por isso leva tempo. Por isso exige firmeza. Porque você não foi chamado para o raso, e sim para o profundo. O que Ele tem reservado vai além do que seus olhos já viram ou seu coração já sonhou. E essa espera, esse processo, Ele é parte disso. Deus não trabalha com pressa. Ele trabalha com perfeição. E cada segundo que você suportou não foi desperdiçado, foi registrado. No céu, nenhuma lágrima sua passou despercebida. É por isso que essa oração chega hoje como resposta, como um lembrete de que o silêncio de Deus não é ausência, mas construção. O tempo de espera foi, na verdade, o tempo de revelação. Deus estava te separando, te moldando, te ensinando a ouvir com o coração e não apenas com os ouvidos. E agora que você está pronto, agora que você foi purificado pelo fogo do tempo, Ele começa a liberar o novo. Mas antes disso acontecer, você precisa entender o verdadeiro significado da dor que sentiu. Quantas vezes você já atravessou um vale em silêncio, sentindo que ninguém sabia o que você estava vivendo? A dor, escondida por trás de um sorriso forçado, os gritos abafados pela rotina, os questionamentos que só ecoavam dentro da alma. Existem batalhas que ninguém vê, momentos que nem mesmo aqueles mais próximos conseguem compreender. Mas há um lugar onde tudo isso foi registrado. Existe um Deus que não apenas viu o vale que você percorreu, como também deu nome a ele. Um Deus que conhece a geografia da sua dor, a intensidade do seu choro, o tempo que você passou ajoelhado sem forças nem para falar. Ele conhece cada curva da sua angústia. Ele esteve lá. Cada vez que você se deitou em silêncio, acreditando que ninguém se importava, Ele se sentou ao seu lado. Cada vez que você tentou esconder o cansaço com palavras ensaiadas, Ele ouviu o que o seu coração dizia em segredo. Você não passou por esse vale por acaso. Há uma promessa escondida no lugar da dor, e ela não será desperdiçada. Deus não desperdiça sofrimentos, não ignora cicatrizes, não esquece o peso que só você carregou. Na verdade, foi justamente nesse vale que Ele preparou a sua maior virada. A maioria das pessoas foge do vale, mas os escolhidos aprendem a andar por ele com fé. É no vale que Deus treina os guerreiros, que Ele esculpe profetas, que Ele purifica chamados. Foi ali, nesse terreno difícil e solitário, que você foi separado. É no deserto que nasce o clamor mais sincero. É na escassez que a fé deixa de ser discurso e se transforma em sobrevivência. E talvez você esteja aí se perguntando, por que justo eu? Mas e se a pergunta certa fosse, por que não eu? Talvez você tenha sido escolhido exatamente por causa da sua sensibilidade, da sua capacidade de amar, de suportar, de enxergar além da superfície. O que os outros viram como fraqueza, Deus viu como fé. O que parecia fraqueza era, na verdade, resistência. Você não caiu porque foi fraco. Você resistiu porque foi sustentado. Havia uma mão invisível ali, no fundo do vale, te levantando sem alarde, te fortalecendo sem barulho. Porque os milagres mais profundos de Deus acontecem em silêncio. Sabe, às vezes o vale se prolonga porque o céu está preparando um testemunho tão grande que o inimigo tenta atrasar o processo com medo do impacto que sua vitória vai causar. Mas Deus não trabalha com pressa. Ele trabalha com propósito. E o propósito dele é que quando você sair desse vale, não seja mais a mesma pessoa. Que você saia mais forte, mais sensível, mais cheio da glória dele. Porque o vale que te fez chorar é o mesmo que vai te capacitar a consolar outros. Aquilo que te feriu vai ser exatamente o que vai te fazer curar pessoas. E esse é o motivo de você estar ouvindo essa oração hoje.
O vale foi um lugar de passagem, não um destino final. Você não foi criado para viver em desespero, mas para passar por ele e sair com um manto de autoridade. Porque cada lágrima que caiu lá será usada como semente de milagre, e Deus já começou a mexer na estrutura invisível que vai tirar você desse lugar. Mas antes de você sair do vale, é preciso que você compreenda o próximo passo. Ser escolhido por Deus não é receber aplausos, é ser empurrado para lugares que ninguém quer ir. É carregar nos ombros uma responsabilidade invisível que só o céu conhece e que muitas vezes o mundo despreza, porque o chamado não vem embrulhado em glória. Ele chega como dor, inquietação, noites sem sono, silêncios que gritam mais alto do que palavras. Ele entra devagar, mas quando se instala, transforma tudo. O escolhido não tem mais o direito de viver de qualquer jeito. Ele sente, ele percebe, ele é sensível ao que ninguém mais nota. Não porque seja melhor, mas porque foi separado para carregar algo maior. E é aí que muitos tropeçam, porque esperavam um chamado cheio de luz, reconhecimento, palcos, mas encontraram rejeição, portas fechadas e dias em que o céu parecia de bronze. A unção de ser escolhido não impede que você chore, que você questione, que você desanime. Ao contrário, ela expõe o quanto você depende da presença de Deus para continuar. O peso do chamado não é leve, ele te confronta, te quebra, te refaz. E se você chegou até aqui ouvindo essa oração, talvez seja porque está no ponto exato entre desistir ou permanecer, entre correr ou continuar, entre fugir ou finalmente entender por que foi separado. Deus não escolhe os prontos, Ele escolhe os disponíveis, aqueles que, mesmo feridos, ainda dizem: eis-me aqui. Aqueles que, mesmo sem entender, ainda dobram os joelhos. Os que, mesmo quando o coração está em cacos, ainda guardam uma adoração silenciosa. Porque há uma força que nasce da obediência. Há um tipo de poder que só é liberado quando tudo parece perdido. E essa força, essa coragem, essa determinação sobrenatural é o selo do chamado. Ser escolhido é carregar a marca do céu num mundo que não entende as coisas de Deus. É viver como estrangeiro entre os seus. É carregar uma missão que às vezes nem você compreende por completo, mas sabe que não pode abandonar. E talvez hoje, no meio da confusão, do cansaço, da vontade de sumir, Deus tenha trazido você até essa oração para dizer: eu sei o que você sente, eu entendo o que ninguém entende, eu vejo o que você não mostra, e é por isso que escolhi você. Não porque você é o mais forte, o mais preparado, o mais justo, mas porque é exatamente com os improváveis que eu construo o impossível. Porque é na fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa. Porque é no vaso quebrado que a luz brilha mais forte. E por mais que tudo dentro de você esteja dizendo que não vai conseguir, eu já escrevi o fim da história. E no fim, você vence, você levanta, você cumpre, porque quem começou a boa obra foi eu, e eu não paro no meio. O que você sente hoje pode até parecer confusão, mas é preparação. O que parece peso é treinamento, e o que parece abandono é separação. Porque antes de Deus te usar em público, Ele te forma no secreto, e é nesse secreto, nesse lugar onde ninguém vê, que o próximo passo será revelado. Às vezes, o silêncio de Deus parece um abandono. O tempo passa, as respostas não chegam, as promessas parecem distantes e você começa a se perguntar se realmente ouviu direito. Será que foi mesmo Deus? Será que não era só sua vontade falando mais alto? E enquanto isso, a vida continua. A rotina te engole. Os dias viram meses, os meses viram anos. E aquele sonho que um dia queimava forte no seu peito, agora é só uma chama quase apagada num canto do coração. Mas é justamente aí, nesse exato momento de quase desistência, que o céu se movimenta.
Porque o tempo de Deus nunca falha, ele não se atrasa, ele não se antecipa, ele chega quando precisa chegar. E ele chegou agora. Você pode até achar que não está preparado. Pode olhar para sua volta e ver escassez, portas fechadas, impossibilidades. Mas Deus nunca usou o cenário favorável para agir. Ao contrário, ele sempre escolheu os momentos mais improváveis para manifestar o seu poder. Quando tudo parece perdido, ele entra. Quando todos viram as costas, ele aparece. Quando o chão foge dos pés, ele estende a mão. Porque o tempo dele não é medido pelo seu relógio, mas pela sua entrega. O que destrava o tempo de Deus não é sua performance, é sua fé. Não é sua força, é sua rendição. E hoje ele está dizendo: prepare-se, porque aquilo que você esperava há anos vai começar a acontecer. Mas antes do movimento externo, há um movimento interno. Deus começa dentro para depois agir fora. Ele trabalha primeiro no invisível para então revelar no visível. Por isso você sentiu angústias que ninguém entendeu. Por isso você chorou noites que ninguém viu. Porque antes de te posicionar no lugar da promessa, ele precisou alinhar o seu coração com a promessa. E isso dói, porque é nesse lugar de espera que ele remove o orgulho, quebra a autossuficiência, derruba as ilusões, e quando tudo que sobra é fé, então o tempo dele começa a se manifestar. Você não foi esquecido, o céu não silenciou por descuido. Deus estava preparando o terreno, arrancando as ervas daninhas, limpando o caminho. E hoje ele está dizendo: o tempo que parecia perdido era só preparação, e a estação da colheita está chegando. O que você plantou em lágrimas, você vai colher em alegria. O que você regou com orações solitárias, vai florescer diante de muitos. O que parecia demorado vai acontecer de forma acelerada, porque quando Deus entra, o tempo dele redefine tudo. Os que zombaram vão assistir de longe, os que duvidaram vão se surpreender, e você vai viver o que orou, não no seu tempo, mas no tempo perfeito de Deus. E agora, no meio dessa oração, você pode sentir o céu se mexendo. Não é emoção, não é coincidência, é confirmação. Algo está sendo alinhado no invisível, algo está sendo liberado no espiritual. E mesmo que você não entenda tudo agora, obedeça, persevere, espere, porque o tempo chegou e o próximo sinal que o céu vai te entregar pode vir de uma forma totalmente inesperada. Não foram poucas as vezes em que você precisou calar a própria voz para não ser silenciado pelas vozes de fora. Gente que olhou para você e disse que não era capaz, que zombou da sua fé, que ignorou seu esforço, que apontou seus erros como se eles definissem quem você é. Você já se acostumou com a rejeição, com os olhares que julgam, com os sorrisos forçados, com os elogios que escondem veneno. E talvez, em algum momento, você tenha começado a acreditar no que disseram sobre você. Talvez, sem perceber, tenha vestido a roupa que o mundo te deu. A de quem não é suficiente, a de quem nunca vai conseguir, a de quem é apenas mais um tentando, mas nunca chegando. Mas hoje, Deus quer te lembrar de algo que muda tudo. Você foi escolhido, e não foi pelos homens. Foi por ele. Quando Deus te escolheu, ele não consultou o currículo que te deram. Ele não precisou da permissão de ninguém para te chamar pelo nome. Ele não esperou você ser perfeito para te levantar. Ao contrário, foi justamente a sua história torta, marcada por dores e tentativas frustradas, que o fez estender a mão. Porque Deus não vê como o homem vê. O homem olha a aparência, Deus olha o coração. E foi nesse coração machucado, cansado, desprezado por muitos, que ele decidiu plantar um propósito eterno. Ele viu valor onde ninguém enxergava. Ele viu luz onde só enxergavam sombras. Ele viu um futuro quando todos só apontavam o passado.
O que muita gente não entende é que a escolha de Deus não segue lógica. Ela não precisa de explicação, não precisa de voto popular, não precisa da aceitação do sistema. Deus escolhe quem Ele quiser, quando Ele quiser, como Ele quiser. E quando Ele coloca o dedo, não há mão humana que remova. Por isso, mesmo com portas fechadas, você ainda permanece de pé. Mesmo com as palavras contrárias, você continua acreditando. Mesmo sem aplausos, você insiste em seguir. Porque algo dentro de você já sabe. Existe uma voz maior do que todas as outras. E essa voz já te chamou, já te separou, já te ungiu, já te enviou. E quando Deus escolhe, Ele capacita. Talvez você se sinta pequeno, insuficiente, cheio de falhas. Talvez você ainda se veja com os olhos do passado, mas o céu já te vê com os olhos da promessa. Você não está mais no mesmo lugar. O processo pode até parecer demorado, mas o propósito está vivo. Você pode até não ter o reconhecimento que esperava, mas a marca da escolha divina está sobre você. E isso muda tudo, porque quando o céu respalda, a terra não tem poder de impedir. Quando Deus libera, nenhuma voz contrária consegue calar. E quando o Pai aponta, ninguém desfaz o que Ele determinou. Hoje Deus quer quebrar todo o rótulo que colocaram sobre você, toda identidade distorcida, toda mentira internalizada. Ele quer arrancar, uma por uma, as palavras que te diminuíram, as comparações que te feriram, as expectativas que te sufocaram. Porque para viver o que Ele preparou, você vai precisar se lembrar de quem é. Vai precisar calar o ruído externo para ouvir a voz dEle. Vai precisar deixar a posição de rejeitado para assumir o lugar de escolhido. E nesse exato momento, enquanto essa oração é liberada, o Espírito Santo começa a remover pesos invisíveis que estavam aí há anos. Máscaras, feridas, culpas, cicatrizes escondidas sob sorrisos falsos. Você não foi esquecido, não foi deixado de lado. Você foi separado, foi preservado. E tudo o que viveu até aqui não foi em vão. O que parecia castigo era construção. O que parecia silêncio era lapidação. O que parecia abandono era livramento. Porque quem é escolhido por Deus precisa primeiro ser moldado por Ele. E agora, quando a obra começa a se revelar, você vai ver que tudo aquilo que tentou te parar era só parte do plano para te conduzir ao destino. E se tudo isso já está mexendo com você, se o coração acelera e a alma reconhece essa verdade, então prepare-se, porque o próximo passo dessa jornada não será mais entre você e a dor do passado. Será entre você e o chamado que está prestes a ser ativado. Você já parou para pensar por que carrega uma sensibilidade tão grande no peito? Por que algumas dores parecem doer mais em você do que nos outros? Por que certas injustiças te tiram o sono? Por que certos gritos do mundo ecoam mais forte dentro da sua alma? Talvez você tenha se achado fraco por isso. Talvez tenha achado que se importar demais era uma falha, que se emocionar com o sofrimento alheio era excesso, que sentir tão profundamente as aflições de outros era um fardo que você deveria aprender a ignorar. Mas o que ninguém te contou, ou talvez você nunca tenha entendido completamente, é que essa sensibilidade é um sinal de escolha. Você não sente mais porque é frágil. Você sente mais porque foi separado, porque foi ungido como canal. Sim, você foi escolhido por Deus não apenas para vencer batalhas internas, mas para ser ponte entre o céu e aqueles que ainda estão no deserto. Madel, o mundo grita por cura, por alívio, por respostas, e você carrega em si a centelha do consolo divino. Há algo em você que brilha até mesmo quando você não percebe. Quando você estende a mão, não é apenas ajuda humana, é extensão da mão de Deus. Quando você diz palavras simples, elas tocam como profecias no coração de quem ouve. Quando você se compadece, o Espírito Santo age. Você já foi usado e nem percebeu.
Já foi resposta para a oração de alguém e nem soube. Porque quem é canal apenas flui. Mas não se engane, ser canal também custa. Custa noites de silêncio, onde você questiona se está no caminho certo. Custa momentos em que você cuida de todos e se pergunta se alguém cuida de você. Custa carregar fardos que não são seus e ainda assim escolher amar. Custa manter a fé acesa enquanto tudo à volta parece querer apagar. Porque antes de ser usado por Deus, você será testado no profundo. Vai ser lapidado no escuro. Vai ser preparado no anônimo. Vai ser quebrado para depois ser reconstruído com propósitos maiores do que você mesmo. Você foi escolhido para carregar esperança onde só há cinzas, para enxergar beleza onde muitos só veem ruínas, para reerguer pessoas quando elas mesmas já desistiram. Há um poder silencioso nos seus gestos, um tipo de presença que, mesmo sem palco, mesmo sem título, transforma ambientes. Deus não te colocou em lugares por acaso. Ele te posicionou. Ele te escondeu em determinados momentos, não para te castigar, mas para te preservar. Porque a missão que Ele te confiou exige discernimento, maturidade e um coração alinhado com o céu. E você está sendo alinhado a cada passo, a cada queda, a cada recomeço. E mesmo quando você se acha pequeno, Deus te vê grande. Mesmo quando você pensa que não tem nada a oferecer, Ele já está multiplicando tudo o que está em suas mãos. Porque não é sobre força, não é sobre conhecimento, é sobre disposição. É sobre dizer, eis-me aqui. Mesmo tremendo, mesmo com dúvidas, mesmo sentindo que não é suficiente. Deus não precisa de pessoas perfeitas. Ele precisa de corações disponíveis. E o seu tem sido, mesmo machucado, mesmo cansado, mesmo ferido. Ele ainda responde, Ele ainda ama, Ele ainda se entrega. A escolha de Deus sempre tem um propósito que transborda o indivíduo. E o seu propósito é esse, transbordar. Levar luz a lugares escuros, ser sal em tempos insossos, ser voz onde há silêncio, ser abraço onde há solidão, ser canal, ser instrumento, ser resposta. E se essa verdade está abrindo algo dentro de você neste exato momento, se as lágrimas já estão correndo sem que você saiba explicar, então você já sabe que está ouvindo o chamado. E é justamente quando você aceita essa missão que Deus começa a te levar além, além da dor, além do medo, além das limitações. Porque o próximo passo é sobre cumprir esse chamado na prática. Há um momento na jornada de todos aqueles que foram escolhidos por Deus em que o caminho se estreita. As vozes ao redor se silenciam, os apoios se desfazem e por um instante a estrada parece vazia demais para se acreditar que ainda existe um destino. É nesse ponto que muitos pensam em desistir. Não por falta de fé, mas por excesso de peso. Não por ausência de amor, mas por acúmulo de lutas. A solidão espiritual é um dos maiores campos de batalha da alma. Ela não grita, ela sussurra. E nos sussurros, ela tenta convencer que estamos sozinhos, que o céu está distante, que ninguém compreende a profundidade do que sentimos. Mas é nesse exato ponto que Deus se revela de forma mais íntima e poderosa. Você não está sozinho. Nunca esteve. Essa caminhada, ainda que marcada por momentos de silêncio e abandono, tem sido acompanhada passo a passo por aquele que te escolheu. Às vezes, a sensação de vazio é apenas o eco de um coração que foi preparado para conter mais do que o mundo poderia oferecer. E por isso parece tão difícil encaixar-se. Por isso é tão raro encontrar alguém que te entenda. Você não foi feito para multidões. Você foi feito para propósitos. E propósito exige isolamento, exige foco, exige obediência mesmo quando não há plateia aplaudindo. Mas saiba, há pessoas sendo levantadas agora mesmo, em lugares que você ainda não conhece, que caminharão ao seu lado no tempo certo.
Gente que foi moldada por batalhas parecidas com as suas. Gente que foi ferida, curada, lapidada. E agora, assim como você, está sendo posicionada. Deus nunca deixa um escolhido sem cobertura. Pode não vir da direção que você espera, pode não ter o rosto familiar que você gostaria, mas o socorro sempre vem. Porque o céu não ignora aqueles que carregam seu chamado. O céu envia reforço, envia alívio, envia aliança. A sua missão é grande demais para ser cumprida sozinho. E é por isso que Ele está te conduzindo, aos poucos, a conexões divinas. O que virá à sua vida nos próximos dias não será coincidência. Serão encontros orquestrados. Pessoas que trarão palavras que você precisa ouvir. Braços que estarão prontos para sustentar quando suas forças parecerem acabar. Presenças que não julgam, apenas entendem, porque passaram pelo mesmo vale. Você será surpreendido por mãos que se estenderão quando você menos esperar. Deus também está ativando dons espirituais em você, dons que estavam adormecidos, esperando o tempo da revelação. Sensibilidade profética, discernimento aguçado, compaixão inabalável, palavras que curam e transformam. Esses dons serão fundamentais não apenas para você cumprir sua missão, mas para reconhecer os seus aliados de jornada. Gente de fé, de oração, de propósito. Gente que não está atrás de holofotes, mas de verdades, que não quer palco, mas presença, que não vive de aparência, mas de essência. Você não precisa forçar portas. As conexões certas virão quando o seu espírito estiver alinhado com o tempo de Deus. Não corra atrás de aceitação, corra atrás de presença. Quando a presença de Deus estiver fluindo em você, ela atrairá as pessoas que foram destinadas a caminhar contigo. E então você entenderá que tudo o que parecia solidão era, na verdade, preparação. Cada lágrima, cada ausência, cada momento de silêncio, tudo estava moldando seu coração para reconhecer e valorizar aquilo que está por vir. O seu clamor não tem sido ignorado. Suas orações solitárias, seus pedidos feitos em lágrimas, sua entrega no secreto, tudo foi registrado nos céus. Tudo está sendo respondido. Não da forma que você pensava, mas da forma que realmente precisa. A resposta de Deus vem carregada de sabedoria. Ele não te dá o que te distrai. Ele te dá o que te alinha. E agora, o que vem é direção, é movimento. É um tempo novo de alianças verdadeiras, de conexões espirituais, de reforço divino, para que você continue firme, mesmo nos dias difíceis. Porque no próximo passo dessa jornada, Deus vai te mostrar com clareza quem está contigo. E vai usar essas conexões para abrir portas, curar feridas antigas e ativar o que ainda está adormecido no seu interior. Respire. Silencie o que te distrai. Acalme o que te pressiona. Neste exato momento, céus estão se movendo. A atmosfera ao seu redor já não é mais a mesma desde que você abriu o coração para ouvir essa oração. Algo foi ativado dentro de você. Uma fé antiga foi restaurada. Uma certeza sagrada reacendeu. Não importa há quanto tempo você espera, nem quantas vezes achou que já não tinha mais forças. O que está vindo até você não depende da lógica nem da permissão de ninguém. É resposta direta do trono de Deus. E quando o céu decide agir, nada pode impedir. Você foi escolhido para ouvir isso hoje porque há uma resposta vindo em sua direção. Uma resposta que carrega consolo, direção, estratégia, livramento e transformação. Uma resposta que virá exatamente onde você mais duvidou que seria possível. Não se trata apenas de palavras bonitas. Não é apenas mais um conteúdo para te emocionar. É uma declaração do céu, selada por promessas que nunca voltam vazias. Cada lágrima que você derramou enquanto ouvia essa oração foi colhida e será devolvida em forma de colheita.
Essa oração foi marcada por encontros, encontro com sua essência, encontro com sua dor, encontro com sua missão. Mas agora é hora de encontrar também a resposta. Não necessariamente como você imaginou, porque Deus não trabalha com expectativas humanas. Ele trabalha com eternidade. Ele enxerga o todo, enquanto nós vemos apenas fragmentos. E quando ele demora, é porque está aperfeiçoando. Quando ele silencia, é porque está alinhando. Quando ele esconde, é porque está preparando um retorno glorioso. A resposta que está vindo é mais do que um sim ou um milagre visível. É a transformação de quem você é por dentro. É o amadurecimento da sua fé. É a certeza de que, mesmo em meio ao caos, Deus continua sendo Deus. Mesmo quando tudo parece perdido, ainda assim Ele reina. Mesmo quando você já não sente, Ele continua presente. E agora Ele está se revelando a você com intensidade, com direção, com sinais que não podem ser ignorados. Tudo o que você viveu até aqui foi apenas preparação. A partir de hoje, a sua oração não será mais uma súplica solitária. Ela será um grito de guerra, um som que ecoa no céu, um clamor que ativa promessas. Sua fé não será mais tímida, será incendiada. Sua mente não será mais dominada pelo medo, mas pela paz que excede todo entendimento. Sua jornada não será mais marcada pela dúvida, mas pela convicção de que existe um propósito claro, maior e imutável sobre a sua existência. E quando essa resposta chegar, você vai entender por que teve que esperar, por que teve que passar pelo vale, por que sentiu o peso. Porque só quem passou por tudo isso tem autoridade para levantar outros, para curar, para ensinar, para transformar. E agora, diante do céu, com o coração exposto e a alma rendida, declare: Senhor, eu recebo a tua resposta. Eu não estou mais preso ao que passou. Eu não estou mais refém do que não entendo. Eu confio em ti. Eu te entrego tudo. Cada medo, cada sonho, cada parte do meu ser. Eu descanso na tua vontade. Eu creio na tua promessa. Eu recebo o teu tempo. E eu me preparo para viver aquilo que os meus olhos ainda não viram, mas que o meu coração já sente chegando. Amém. Nada é por acaso. Se você chegou até aqui, é porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Ele vê suas lutas, conhece seus sonhos e sabe exatamente o que você precisa. A fé nos mantém firmes, a gratidão nos aproxima de Deus e a oração nos fortalece a cada dia. Por isso, não desista, não tema, não se sinta sozinho. Deus está ao seu lado, guiando cada passo seu. Se esta oração falou com você, compartilhe com alguém que também precisa dessa mensagem e se inscreva no canal para receber mais orações que edificam e fortalecem sua fé. Juntos, vamos caminhar na presença de Deus e viver os milagres que Ele tem para nós.